Meus irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aproveitar que os irmãos estão de pé, abram as suas Bíblias no livro do Êxodo, segundo livro da Bíblia, livro do Êxodo, no capítulo de número 20, capítulo 20 do livro do Êxodo, a partir do versículo de número 13. Louvado seja o Senhor nosso Deus, por sua bondade, por sua misericórdia. Quero agradecer mais uma vez os irmãos ali da mídia, do som. Que Deus abençoe os irmãos poderosamente, havendo a possibilidade de projetar aquele arquivo. É bom que ajuda os nossos irmãos que não têm o livro. Nós estamos estudando já há algumas semanas, alguns meses, né? É conteúdo que não acaba mais. O livro Declaração de Fé das Assembleias de Deus. E nós estamos no capítulo de número 18, sobre os 10 mandamentos. O pastor Ezequiel pegou ali, esmiuçou umas 3 semanas. Semana passada eu estive com os irmãos. Vamos continuar, encerrar este ponto e passar novamente para o nosso pastor. Semana que vem ele vai continuar o estudo sobre os 10 mandamentos. E hoje nós iremos retornar e partir para a conclusão sobre o 6º mandamento, que está em Êxodo, capítulo 20, versículo de número 13. Nós vamos ler alguns versículos, mas o texto base é o versículo 13, que diz: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos e o sonido da buzina e o monte fumegando. E o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. E disseram a Moisés: fala tu conosco e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. Podeis vos assentar. Glória ao Senhor. Caiu o temor sobre aquele povo, o povo hebreu, o povo de Israel, que tinha saído da terra do Egito e agora, no primeiro ano da sua peregrinação em direção à terra de Canaã, terra esta prometida por Deus aos filhos de Abraão, da linhagem de Isaque e também de Jacó, que é o povo de Israel. Que dia é hoje, irmãos, do mês? Que dia é hoje do mês? 14. Dia 14 de maio, em 1948, nesta mesma data de hoje, Israel estava declarando a sua independência. Israel estava voltando a dominar a sua terra, mais de 1800 anos depois deles perderem o domínio daquela terra. No ano 70 depois de Cristo, quando os romanos destruíram Jerusalém, destruíram Israel, expulsaram os judeus daquela terra, ficaram eles dispersos, sem ter um país, uma terra, uma pátria, mais de 1800 anos. Você já parou para pensar nisso? É como se hoje os índios fizessem uma guerra civil aqui dentro do Brasil, colocasse todos nós para correr
e voltasse a dominar o Brasil. Você já viu isso em algum lugar do mundo acontecer? Um povo ficar 1.800 anos, mais de 1.800 anos, sem dominar a sua terra e depois voltar a dominá-la? Isso, irmãos, aconteceu porque o Senhor nosso Deus prometeu que aconteceria. E hoje, 14 de maio, os judeus em todo o mundo celebraram o dia da independência de Israel. Isaac Rabin, os líderes de Israel naquele período declararam a independência. No dia seguinte, os povos árabes fizeram guerras contra eles, a guerra da independência. E cumprindo a profecia do profeta Zacarias, capítulo 13, que diz que quando Deus colocasse o povo judeu de volta na sua terra, aquele povo seria como labaredas de fogo consumindo os seus inimigos. No dia seguinte, os povos árabes declararam guerra a Israel, e Israel, debilitado, uma nação recém-criada, sem armas, sem exército, venceu aquela guerra, a chamada Guerra da Independência. Esse é o nosso Deus, que promete e cumpre. Muito bem, meus irmãos, na última terça-feira passada, nós iniciamos o estudo dentro dos 10 mandamentos. Nós iniciamos o estudo sobre o 6º mandamento. Do 6º até o 8º mandamento, nós encontramos sempre a palavra não. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho. Encontramos a palavra não. Deus dando uma palavra na negativa, proibindo. E na última terça-feira passada, nós estudamos com os irmãos alguns pontos importantes para nós entendermos o que significa este 6º mandamento. Porque na tradução para o português, a maioria dos tradutores utilizam a palavra não matará. Porém, existem traduções para outros idiomas e também para o português, como por exemplo a tradução King James, que diz: não assassinarás, assim como está no original, no texto hebraico original, não assassinarás. E aí nós estudamos na semana passada que existe uma diferença entre matar e assassinar. Ao fim, leva ao mesmo ponto, né? Alguém morre. Mas espiritualmente falando, dentro da Bíblia existe uma diferença entre matar e assassinar. E aí eu trouxe aos irmãos alguns pontos bíblicos. Por exemplo, o Êxodo capítulo 22, do versículo 1 até o versículo 2, no mesmo livro da lei de Êxodo, capítulo 22, do versículo 1 ao versículo 2, que está escrito: se alguém furtar boi ou ovelha e degolar ou vender, por um boi pagará 5 bois, e por uma ovelha pagará 4 ovelhas. Versículo 2: se algum ladrão for achado a minar ou a roubar, Êxodo capítulo 22, versículo 1, e agora eu estou lendo o versículo 2. Se algum ladrão for achado a minar, ou algumas traduções traz a palavra roubar, e for ferido, o que feriu não será culpado do seu sangue. Então eu trouxe aos irmãos, a gente estudou junto, um irmão fez um comentário, o outro fez outro comentário, todos tiveram oportunidade para falar, para comentar, que existe esta diferença no tempo da lei. Deus diz: não vão assassinar, não devem assassinar. Porém o mesmo Deus diz que se um ladrão viesse invadir a propriedade de alguém, e aquela pessoa, dona daquela propriedade, agisse em legítima defesa contra aquele ladrão,
e aquele ladrão viesse a morrer naquela ação, o sangue daquele ladrão não seria cobrado das mãos daquele que tinha agido em legítima defesa. Então nós trouxemos aí alguns pontos, né? Este é um dos pontos que nós trouxemos. Trouxemos também uma referência, né, de Números, capítulo de número 35, Números, capítulo de número 35, versículo de número 26 e 27, que diz: porém, se de alguma maneira o homicida sair dos termos da cidade do seu refúgio, onde tinha se acolhido, e o vingador do seu sangue o achar fora dos termos da cidade do seu refúgio, se o vingador do sangue matar o homicida, não será culpado do sangue. Aí nós falamos sobre aquela questão, né, de que Deus determina em favor da nação, em favor do Estado, para que houvesse uma lei dura, rígida. Deus determinou o quê? Que se alguém matasse uma pessoa por malandragem, por maldade, e algum parente daquela pessoa, algum amigo íntimo daquela pessoa quisesse vingar o sangue daquela pessoa morta, ele teria o direito, dentro destas condições. O homicida, aquele que matou a pessoa, ele tinha as cidades refúgio, 6 cidades esparramadas pelo território de Israel, aonde, se ele fugisse do flagrante e entrasse naquela cidade refúgio, ali ele teria a sua vida poupada. Até eu fiz um trocadilho com os irmãos, dizendo que aquela cidade era refúgio, mas ao mesmo tempo era presídio. Por quê, pastor? Porque a pessoa entrava e não podia sair. Ele tinha a sua vida poupada dentro do território daquela cidade, mas se ele saísse para fora, o vingador do sangue da vítima que ele havia matado poderia se vingar o matando. É isso que está no texto aqui de Números capítulo 35. Então nós falamos sobre isso. Nós falamos também na semana passada, apenas recapitulando, a gente já vai entrar na continuidade, sobre as leis da guerra, Deuteronômio capítulo 20. E aí eu peguei um texto aqui de Deuteronômio 20, versículo 13, quando a Bíblia fala sobre as leis da guerra. No versículo 13 está escrito assim: e o Senhor teu Deus a dará na tua mão, e todo varão que houver nela passarás ao fio da espada. Os irmãos sabem que o Senhor Deus prometeu a Abraão, Isaque e Jacó, a Israel, a terra de Canaã. Aquela terra era habitada por 7 nações, os cananeus, 7 nações, e estas 7 nações praticaram a impiedade, adorando ídolos, oferecendo seus filhos a Moloque, matando seus filhos e oferecendo a demônios. Praticaram toda espécie de impiedade. E Deus diz que quando o limite daquela impiedade, o cálice da iniquidade daquele povo se completasse, Deus tiraria o povo de Israel do Egito e trataria com aquele povo cananeu. Como que Deus iria tratar com aquele povo cananeu? Deus iria usar o próprio povo de Israel para expulsar aquele povo cananeu daquela terra, e Deus daria aquela terra a Israel. Aí alguém pode olhar e pensar: nossa, mas aí Deus é mau, aí Deus faz acepção. Não, Deus deu aquela terra no início para aquele povo, eles habitaram, mas eles praticaram iniquidade. E como os Salmos de número 24 diz que a terra é do Senhor, ora, se a terra é do Senhor, Ele faz o que Ele quiser com ela. Ele tira de um e dá para o outro. O que Deus fez? Tirou dos cananeus e deu para o povo de Israel. Só que aquele povo deveria conquistar aquela terra. De que maneira? Através do fio da espada, fazendo guerras. E Deus levantou para isto um grande general chamado Josué, também levantou Caleb, levantou homens assim estratégicos, de coragem, de força, de bom ânimo, e estes homens lideraram o exército de Israel. E aí aqui no capítulo 20 de Deuteronômio, Deus vai estabelecer a lei da guerra. Então nós falamos na última terça-feira que, embora Deus diga não assassinarás, e na nossa tradução está não matarás, nós falamos que dentro de um cenário de guerra, dentro de um cenário
onde o Estado está em guerra para se defender, para defender os seus interesses, existe a possibilidade de alguém no conflito armado, infelizmente, tirar a vida de outro. E aí, mediante esse cenário de autodefesa e também de Estado, existe essa possibilidade. Eu até comentei que nós temos irmãos que são policiais, usam armas, numa troca de tiro, infelizmente, pode acertar um bandido e o bandido morrer. Nós temos irmãos que são guardas, que são porteiros, que embora não são irmãos violentos, mas em algum momento ele pode fazer uso da violência para a sua autodefesa e defesa da sociedade. E aí nós citamos também Romanos capítulo 13, Novo Testamento, quando o apóstolo Paulo reconhece que o Estado, a nação, o Estado tem o poder da espada, né? Quando Paulo diz: vocês querem ter louvor da lei, das autoridades, fazem o bem, mas se vocês fizerem o mal, vocês vão ter sobre si a espada. Então veja, são situações diferentes. Não é um mero homicídio, não é uma pessoa que pôs no coração: eu vou matar fulano, aí arquiteta uma armadilha e mata a pessoa. Não, são situações que por vezes a pessoa é surpreendido por um ladrão na sua casa, e naquele choque, naquela surpresa, ele acaba entrando em luta corporal, acaba tirando a vida da pessoa. Ou um policial defendendo a sociedade, defendendo a sua própria vida também, a autodefesa. Ou o Estado em cenários de guerra, né? Israel está em guerra, eu até citei para os irmãos, Israel está em guerra contra o Hamas. O Hamas sequestrou um monte de gente, matou mais de 1000 pessoas. Israel está querendo recuperar estas vítimas do sequestro. E daí? Como é que vai? Vai dar flor para o terrorista? Vai negociar com o terrorista em volta de uma mesa com cerveja, igual o Lula falou, que resolveria a guerra da Rússia com a Ucrânia? Não, está em guerra, né? Então são cenários que são possíveis e que infelizmente acontecem, né? Pastor, por favor. O que o Rodrigo está falando, irmãos, e agora vocês anotam aí e vai para a internet. A nossa Constituição, no artigo 5º, no inciso 32, eu vou ler para os irmãos ver. Olha lá. Prevê que não haverá penas, direito à morte, salvo de morte, salvo em causa de guerra. Declaração nos termos do artigo 84, do inciso 19. B. De caráter perpétuo, de trabalho forçado e de banimento e cruel. A lei garante. Você entendeu, Rodrigo? A Bíblia está falando, e a Constituinte de 1988 garantiu. O artigo 5º da nossa Constituição dá o direito de liberdade de culto e de todas as religiões. A lei garante. Ninguém pode impedir a gente de dirigir culto, irmão. O artigo 5º da Constituição. Eu, como ministro, não sou barrado nos hospitais. Por quê? Quando eu levo minha credencial, o artigo 5º vai na frente. Então, não é a lei da Bíblia, é a lei da Bíblia que foi feita no nosso país. Agora, posso ler o artigo 5º? Por favor. Eu abri, irmão. Sabe por que eu abri? Segura aqui. Eu abri aqui, por quê? Tem muitas pessoas que não sabem o direito que ele tem. É a Constituição Federal que nos dá o direito. Olha lá. Olha o que fala. Artigo 5º da Constituição. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos do artigo 5º. Então, o que nós estamos aprendendo aqui está na lei da Constituição Federal. Às vezes nós não sabemos nosso direito, Rodrigo. E aqui no artigo 5º também, no inciso 32, fala que não pode invadir casa de ninguém,
Depois das 6 horas, nem o policial pode entrar na tua casa. Quando ele chegar para dizer, meu direito, não aceito, porque eles podem matar à noite. E uma das coisas que soldado mandado não tem crime, que a Bíblia também fala isso aí, porque os cabas falam, a polícia matou. O policial, irmão, lá em Romanos, né, Rodrigo? Romanos 13, né? 13, fala que o policial, ele é um quê, irmão? Romanos 13. Ele é o quê, Rodrigo? No versículo 4, diz assim: porque ele é ministro de Deus, para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, porque não traz de balde a espada, porque ele é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Então o que eu estou endossando aqui, Rodrigo, você me perdoa intervir, porque são estudos, né? Isso. E os crentes precisam saber o direito dele, tanto da Bíblia como da Constituição. O artigo 32, nós temos o direito. O artigo 5º, inciso 32. Quando você chegar em casa, abre a internet no artigo 5º. Aí ele vai abrir um monte de inciso. Vai estudando, que a Bíblia bate em cima do que está falando. Exatamente. Então nós fizemos esta distinção sobre matar, que é a maldade, o assassinato planejado, né? Em que há dolo, né? E a questão ali é da legítima defesa, que a pessoa pode até questionar se ele tem a culpa, mas não tem o dolo, né? Não tem a responsabilização por aquela situação. No caso policial, no caso soldado em guerra, no caso alguém defendendo a sua família dentro do seu território, sua casa, sua chácara, seu sítio, né? Então tinha lá em Israel essa situação que era diferente, que Deus considerava, né? Agora, trazendo para os nossos dias, né? Primeiro, o crente não tem a obrigação de ser masoquista, de gostar de sofrer, porque tem pessoa que acha que o crente é tapete. Tem ou não tem? Tem pessoa que pensa que o crente é tapete. Não, esse crentinho aí eu vou pisar nele, vou fazer com ele o que eu bem quiser. Não é assim. Mas no Novo Testamento, e lembremos-nos, o Novo Testamento, ele vai buscar no Velho Testamento muitas coisas, né? E muitas coisas que está no Antigo Testamento e serve para nós como igreja, está confirmado no Novo Testamento. Então, primeiro, o crente não tem que ser masoquista, não tem que gostar de sofrer. O camarada está querendo te prejudicar, te ferir, te machucar, você não é obrigado a virar um saco de pancada dele. Primeira coisa que você tem que tentar fazer: fugir. Fazer o que José fez, fazer o que Paulo fez, né? Eu até citei para os irmãos capítulo 9, versículo 25 de Atos. Os caras queriam matar Paulo. Paulo estava em Damasco, tinha recém se convertido, era Saulo, né? Perseguidor da igreja, fariseu, se converteu, começou a falar de Jesus Cristo. Os próprios amigos dele da época do farisaísmo armou para matar ele. O que ele fez? Ele ficou lá? Não, esse cara quer me matar, eu vou orar a Deus, vou ficar por aqui, vou encarar. Não, pegaram um cesto, colocaram Paulo dentro daquele balaio, daquele cesto, desceram pela muralha, escondido, ele deu no pé, fugiu. Não, olha aí, Paulo. Então vamos agora analisar no Novo Testamento. Ele poderia ter usado a legítima defesa? Ele era um camarada, irmão, não era brincadeira. Paulo não era um homem frouxo, não. Era um camarada acostumado a autodefesa, não era um cara frouxo, né? Mas não, eu não vou usar da legítima defesa se eu posso fugir. Se eu posso fugir, eu vou fugir, não vou dar um de bravão. Fugiu, desceu pelo balaio lá, pelo cesto, e deu no pé. E sobreviveu, e foi um grande apóstolo. Depois nós temos Atos capítulo 22, versículo 28, aonde ele, ao ser preso, os camaradas queriam aproveitar que prenderam ele, queriam malhar ele no chicote. Aí o que aconteceu? Quando vieram para açoitar ele, ele levantou a voz e disse: vocês podem açoitar
um cidadão romano sem ele ser condenado? Atos capítulo 22, versículo 28. Aí o cara falou assim: mas como assim? Eu sou cidadão romano porque eu comprei esse direito. Aí Paulo falou: não, eu sou de nascimento, porque a lei romana não permitia a um cidadão romano ser açoitado sem ser julgado e condenado. Paulo fez uso do direito, da lei. Aí, meu irmão, o crente tem que fazer uso da lei. Você foi roubado? Vai na polícia. Você foi prejudicado? Procura a justiça. Teve uma época, irmão, que era ensinado nas igrejas: não, o crente não pode procurar a justiça. Aí tinha irmão que o patrão dele era um pilantra, não pagava ele, não pagava os direitos trabalhistas dele, e o coitadinho do irmão ficava lá sofrendo, e o patrão bem de boa. Não, olha aí, justiça, a lei que serve para o ímpio serve para o crente. Entenda, conheça teus direitos. É direito, está na lei. Você não está agindo de má fé, você não está agindo de sacanagem com ninguém, vai na justiça, civil, trabalhista, onde for, procura a justiça. Não quis resolver amigavelmente, procura a justiça. Paulo fez uso da justiça, da lei, mas ele não agrediu ninguém, ele não revidou a ninguém. O que ele fez? Ele procurou os direitos dele, que ele conhecia que tinha. Então, alguém está te perseguindo, alguém está te ameaçando, procura a justiça, procure as autoridades, preste uma queixa contra aquela pessoa. Não vá tentar resolver na base do braço, não vá tentar resolver como os ímpios resolvem. Tem ímpio que pensa que vai resolver e depois volta para casa em um caixão. A família recebe ele num caixão. Por quê? Porque quis resolver do seu jeito, da sua maneira. Vamos lá. Não matarás, não assassinarás. Vamos ver aqui no Novo Testamento algumas passagens. Mateus capítulo 5, versículo 21 e versículo 22. Lembremos-nos, irmãos, que na lei era considerado o ato quando ele era consumado. Por exemplo, eu tinha uma maldade contra uma pessoa qualquer, eu planejava a morte daquela pessoa. Na lei só era considerado assassinato quando eu realmente matasse aquela pessoa. Mas Jesus, ele não trabalha apenas com o ato consumado, mas ele trabalha também com a intenção do coração. Então olha lá, Mateus capítulo 5, versículo 21 e 22. Jesus disse assim: ouvistes o que foi dito aos antigos, falando da lei: não matarás, mas qualquer que matar será réu do juízo. Então observe, a pessoa só se tornava réu com o ato consumado. Ainda é assim hoje em dia. Se você pensar em matar alguém, você não vai preso, não vai. Eu pensei em matar fulano. Não, você não vai preso por isso. Agora, a partir do momento em que você prepara e consuma o ato, aí a polícia te prende, aí você vai preso. Aí Jesus diz o seguinte no versículo 22: eu porém vos digo que qualquer um que sem motivo, porque quando o cara dá motivo, você não fica irado com ele? O cara deu motivo, você não fica irado com ele? Ou nós não ficamos irados? Lógico que ficamos irados. Nós não vamos ser demagogo e hipócrita aqui. O cara te deu motivo, sabe, aquela raiva, aquela ira, mas depois não se ponha o sol sobre a vossa ira. O Espírito de Deus trabalha no teu coração, você ora, se arrepende daquela ira, aí as coisas amenizam e você resolve aquela situação de outro jeito. Mas o que Jesus está falando? Eu porém vos digo que qualquer um que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo, e qualquer um que disser a seu irmão raca será réu do sinédrio, e qualquer um que chamar o seu irmão ou disser ao seu irmão louco será réu do fogo do inferno. Veja que Jesus, ele é engraçado, né? Que tem pessoa que diz que o tempo da graça é mais tranquilo que o tempo da lei, não é não? Você viu aí? No tempo da lei, você só seria réu se você matasse, na espada, na faca, na pedrada, na briga, sei lá, afogado, sei lá. Se você matasse, você era considerado réu. Agora Jesus, ele fala da intenção do teu coração. Jesus, ele vai combater
o mal na raiz. Ele vai combater o mal na origem. Então o que é que Jesus vai fazer? Ele vai trazer um ensinamento para nós, para contribuir, para evitar que aquela maldade, que aquele sentimento cresça no nosso coração. É por isso que o crente, ele fica irado, mas ele não peca. Fica irado, o cara te prejudicou, te passou para trás, te enganou, mentiu para você, traiu você, você fica naquela ira. Mas o Espírito de Deus faz você lembrar da palavra de Cristo, e você não comete nenhuma maldade contra quem te ofendeu. Pelo contrário, você perdoa aquela pessoa, Você perdoa aquela atitude da pessoa. É lógico que a responsabilização, a depender da situação, vai acontecer, O cara ficou te devendo, o cara te prejudicou em alguma situação assim, você vai perdoar ele, mas depois você vai requerer a responsabilização da situação. Eu te perdoei, mas você tem que me pagar, meu amigo, Então a responsabilização vai acontecer, mas não vai acontecer ao ponto de você maquinar uma maldade e tirar a vida de alguém. Então o cristão, ele não tem o direito de tirar a vida de ninguém, até porque nós lemos semana passada em 1 Samuel capítulo 2 versículo 6, que Deus é quem dá a vida e tira a vida. Deus tira a vida, dá a vida. 1 Samuel 2,6, o Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. Então o poder da vida e da morte está na mão de Deus, irmão. Nós como cristãos, nós não temos o direito de tirar a vida de ninguém, Deus nos livre disso. 1 João capítulo 3, versículo de número 12. 1 João capítulo 3, versículo 12. Vamos ler. Vamos ler a partir do versículo 11. 1 João 3, 11. Está escrito assim, 1 João 3, 11. Porque esta é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Versículo 12. Não como Caim, que era maligno e matou a seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Então João, ele vai trazer um ensinamento que o que deve reger o nosso coração, as nossas atitudes, é o amor. É o amor. Como eu vou matar alguém que eu amo? Como eu vou tirar a vida de alguém que eu amo? Então nós devemos amar uns aos outros. E falando sobre essa questão de matar, eu citei semana passada o grande número de homicídios que acontece todos os anos no Brasil. Antigamente era perto de 60 mil homicídios por ano, agora está na faixa dos 40, 45 mil homicídios por ano. É muita gente, irmão, assassinada todo ano. E aí nós comentamos e citamos Mateus 24, versículo 12. E por multiplicar-se a iniquidade, o amor de muitos esfriará. O que faz uma pessoa matar a outra é a falta de amor. Quando você ama, você tem misericórdia da outra pessoa, por mais que ela te prejudicou, por mais que ela foi mal, que ela foi infiel, que ela foi ingrata, por mais que ela te trouxe prejuízo, mas você, amando, tendo o amor de Deus na sua vida, você tem graça de Deus para ter misericórdia daquela pessoa, para ter misericórdia da família daquela pessoa. A pessoa, quando ele tira a vida de outro, ele não pensa que ele não está apenas tirando a vida de uma pessoa, ele está destruindo uma família. São pais, são mães, são esposas, são filhos, são filhas, são parentes que vão ter aquela dor para o resto da vida. Então isto, sem dúvida, é falta de amor. Falta de amor, E eu queria, irmãos, aproveitar esses minutos que nós temos, já que nós estamos num ambiente de igreja, e tem pessoas também nos assistindo pelas lives, e o ambiente de igreja é um ambiente de misericórdia, de perdão, de restauração. Eu queria dizer
que embora Deus diga não assassinarás, não matarás, eu queria dizer que se alguém na sua vida pregressa, antes de conhecer a Cristo, ou se alguém que possa assistir esta mensagem, este estudo, e não serve a Jesus Cristo, e cometeu este erro de tirar a vida de alguém, e sente a acusação, o peso, o fardo, que realmente existe, porque é algo muito sério, muito grave, mas eu gostaria de dizer, dentro desses minutinhos que temos, que embora este seja um pecado terrível, há perdão para ele, através do nome e do sangue de Jesus Cristo, derramado na cruz do Calvário. O apóstolo Paulo, que tanto nós, os cristãos, se utilizam da sua bibliografia, sua história, as suas mensagens, o apóstolo Paulo, nós podemos afirmar, sem medo de errar, baseado até mesmo naquilo que ele mesmo testifica de si próprio, o apóstolo Paulo participou de um homicídio. O apóstolo Paulo participou, antes de servir a Cristo, de um homicídio. Qual foi? O homicídio de Estevão. Paulo, ele deu o voto dele. Nós nos apegamos muito ao fato de que Paulo cuidou, né, das vestes daqueles que apedrejavam Estevão, né? Mas o apóstolo Paulo, ele não só cuidou das vestes daquele que apedrejava Estevão, mas está escrito que ele deu o voto dele contra os irmãos, inclusive contra Estevão, quando Estevão foi injustamente condenado à pena de morte por apedrejamento. Então Paulo, antes de servir a Cristo, ele participou de um homicídio. Está escrito em Atos capítulo 26, versículo 10. Atos 26, versículo 10. Paulo, testemunhando perante o rei Agripa, ele diz assim: e também fiz em Jerusalém, e havendo recebido o poder dos principais dos sacerdotes, encerrei, prendi muitos dos santos nas prisões, e quando os matava, eu dava o meu voto contra eles. Então, querido irmão, querido amigo, que quem sabe possa assistir em algum momento esse estudo, se você infelizmente participou ou executou algum homicídio, saiba, existe misericórdia e perdão de Deus para a sua vida. Assim como Deus perdoou a Paulo e transformou ele em um grande pregador do Evangelho, nós, a igreja, cremos que o Senhor Jesus pode perdoar todo e qualquer pecador, restaurando a sua vida e usando poderosamente na obra do Senhor. Pastor Ezequiel. Vou citar a lei, irmão. O Rodrigo falou ali que a pena é feita e a pessoa em Cristo Jesus é perdoada, só que a lei não perdoa. Artigo 121 do Código Penal. Vê lá. Se alguém matar, a pena de reclusão é de 6 meses a 20 anos de prisão. Se tiver agravante, vai agora vou ler, vai escutando. Se o agente cometeu o crime impelido por um motivo relevante o valor social ou moral, ou sobre o mínimo de violência emocional, logo em seguida a injusta provocação da vítima, aí o juiz dá uma amolecida para ele. O juiz pode reduzir a pena em 1/6 a 1/3. Você entendeu, irmão? Eu já preguei para pastor preso dentro da cadeia. Ele cometeu um delito, beleza, glória a Deus, aleluia, Jesus perdoou, estou livre, glória a Deus. Mas veio o mandato, o processo correu, teve que ir para a cadeia. Então, irmão, de forma ou de outra, vamos evitar. Jesus perdoa, mas tem as consequências. Tem a responsabilização, né? Tem as consequências.
O ladrão na cruz, irmãos, ali é o ladrão na cruz, aqueles dois ladrões na cruz, quando Jesus foi crucificado, um fez o quê? Zombou, o outro se arrependeu. Aquele que se arrependeu, Jesus perdoou e resolveu o problema da alma dele. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas o corpo dele pagou a pena capital, que era a morte. Morreu. Agora eu falo para os irmãos, tem pessoa que é crente, ele não consegue entender isso. Irmão, tem países por aí que tem pena de morte para alguns tipos de crime, estupro. A Indonésia tem pena de morte para tráfico de droga, para homicídio, pena de morte. Irmão, veja bem, no Brasil não tem. No Brasil é dada a oportunidade de regeneração, mas tem país por aí que tem. E nos dias de Jesus tinha pena de morte. Aquele ladrão, o que ele falou para o outro que estava zombando? Falou: rapaz, você está zombando, você está escarnecendo, esse não fez mal nenhum, nós estamos aqui porque nós fizemos mal. Ele reconheceu, nós estamos aqui, nós merecemos estar aqui, a lei está sendo cumprida sobre nós aqui. Agora deixa eu fazer uma ponderação para os irmãos. Quando, lá nos tempos dos reis, quando os soldados vinham para pegar Elias, Eliseu, o que acontecia? Elias principalmente, o que acontecia? Em alguns casos, os soldados tinham até medo que Deus fizesse o quê? Transportasse ele de um lado para o outro. Filipe, quando ele está pregando para o eunuco, o que aconteceu com ele? Foi transportado, um milagre, transportado de um lado para o outro. Se Jesus quisesse livrar aquele ladrão da cruz, ele tinha poder para livrar. Tinha poder para livrar, mas não, aquele homem estava morrendo naquela cruz lá porque era a lei, ele tinha infringido a lei e ele estava ali pagando. E na Bíblia fala de morte, irmão. Elias mesmo matou 51 pessoas. Elias não. As pessoas querem invadir o direito do Todo-Poderoso. Os cabas foram buscar Elias em Dotã, falou: desce daí, homem de Deus, não vem te buscar. Tinha um capitão e mais 50 soldados. O que Elias falou? Se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu. E aí, virou pó, irmão. Morreu. Quem prendeu Elias? E lá no Monte Carmelo, acidente, né? Então veja, irmão, é diferente. Tem situações diferentes no Antigo Testamento. Lá no Monte Carmelo, depois que Elias orou e Deus mandou fogo do céu, o que Elias falou? Pega todos os profetas aí, os falsos profetas, e mata. Monte Carmelo, matou tudo. 450, 900 profetas, foi tudo ao fio da espada. Por quê? Porque eles estavam infringindo o Todo-Poderoso. Então veja, façam essa separação, tá? Para não entrar em parafuso. Como que Deus fala que não pode matar, mas depois os profetas matam? Porque Deus é o dono da vida e da morte, irmão. E aqueles homens eram dignos de morte aos olhos de Deus. Então façam essa separação. Vamos lá, para nós encerrarmos esse ponto, e semana que vem o pastor... Aí, meus irmãos, eu quero aí nesses minutinhos falar sobre duas situações também dentro desse não matarás, que renderia 3, 4 dias seguidos, que é o suicídio. O suicídio está dentro dessa situação, irmão. O crente tem que ser ensinado sobre o suicídio. Por quê? Porque tem pessoas, infelizmente, irmão, que no momento da angústia, no momento do desespero, o inimigo põe na mente dele o suicídio. E ele tem que ter a plena consciência que o suicídio não é saída para ninguém, muito pelo contrário, o suicídio é a porta de entrada nas prisões eternas, o inferno. Suicídio não é saída para ninguém. No momento da angústia, do desespero, a pessoa, seja ele crente ou não, o que ele tem que fazer? Buscar a misericórdia de Deus de todo jeito, se humilhar diante de Deus, e nunca dar lugar ao pensamento de suicídio. Esse mal entrou na membresia, mas não só na membresia, subiu no altar. Eu conheci um evangelista, que ele, evangelista na igreja, ministério, tudo, e o cabo não pagou o aluguel dele, ele foi lá dentro do quarto, põe uma corda aí. Irmãos, onde ele foi, irmão?
Hein, irmão Rodrigo? Está aumentando muito o caso de suicídio. E obreiro, irmãos, tem Entre obreiro obreiros. suicidando. Sabe por quê, irmão? Porque o obreiro, isso aqui, irmão, dava horas e horas de estudo, tá? O obreiro, ele sempre ensinou contra o pecado. E quando o obreiro peca, pastor, ele tem um peso dobrado na consciência. E aí o inimigo, irmão, que é astuto, que é sagaz, ele se aproveita disso. E aí o inimigo põe na cabeça do obreiro: você não tem mais condições de salvação, não tem mais escape, você está perdido, tira a tua vida. Irmão, põe isso na tua cabeça, irmão. Qualquer um de nós, seja obreiro, seja membro, seja o que for, estamos sujeitos ao pecado. Que o Senhor Jesus nos guarde, nos livre do pecado, nos livre da tentação. Mas se em algum dia alguém cair e pecar, não pense que é o fim. Não, está escrito em Provérbios 28:13: quem encobre a sua transgressão nunca prospera, mas quem confessa e deixa alcança a misericórdia. Aleluia! Existe misericórdia, existe graça de Deus, existe favor de Deus para perdoar todo e qualquer pecado. Nunca entre por esse caminho, porque é um caminho de destruição. Estou falando aqui, olha o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 16 a seguir. Olha o que está escrito aqui, 1 Coríntios 3, a partir do versículo 16: não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? O templo de Deus não é essa parede, aqui é o local onde a igreja se reúne, consagrada ao Senhor Deus. Sim, nós temos que ter respeito por este local, sim, mas o templo do Espírito de Deus somos nós, o nosso corpo. Aí Paulo continua dizendo assim no versículo 17: se alguém destruir o templo de Deus, quer dizer, se alguém destruir o seu próprio corpo, se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus sois vós e é santo. Como que Deus destrói? Quem destrói o templo de Deus? Quem tira a sua própria vida, irmão, infelizmente não tem salvação. Não tem salvação. Foi o que o Senhor Deus falou a respeito de Judas. Está escrito tanto em Mateus 27:5 quanto em Atos capítulo 1, versículo de número 18, a respeito de Judas. Judas traiu Jesus, sentiu o peso do pecado. Ao invés de ele se arrepender, ele teve remorso, não se humilhou. Se Judas tivesse se humilhado como Pedro se humilhou, irmão, não tenha dúvida, Jesus tinha misericórdia sobre ele. Mas ele não se humilhou para Jesus, não se humilhou diante de Deus. O que ele fez? Se matou, se perdeu. A Bíblia diz que Judas é o filho da perdição. Por que ele é o filho da perdição? Porque ele tirou a sua própria vida. Quem tira a sua própria vida não tem salvação. Eu vi esses dias, irmãos, um grande pastor famoso aí, um pastor presbiteriano, dizer que quem tira a sua vida pode ser que tenha salvação. Meu irmão, não fala uma besteira dessa, não fala uma coisa dessa, não abre margem para Satanás trabalhar na mente das pessoas. Não, pode tirar a tua vida, Deus vai te salvar, pelo amor de Deus. Está escrito que nós não devemos tentar o Senhor Deus. Capítulo 4 de Mateus, quando o diabo trouxe Jesus no pináculo do templo e falou: lança-te daqui. O que o diabo estava falando? Se suicida. Lança-te daqui. Rapaz, o pináculo do templo é a parte mais alta do templo. O diabo falando para Jesus: lança-te daqui. O que ele está dizendo? Se suicida. Jesus falou: não tentarás o Senhor teu Deus. Eu não posso tentar a Deus. E aqui, irmão, entra vários aspectos. O cara que pula de bungee jump não está tentando a Deus? O cara que se atreve nesses esportes radicais, que ele sabe que ele está correndo o risco de morrer, não está tentando a Deus? Então, irmão, olha, as horas avançaram. Os irmãos me dá mais 2 minutos? É 9h28, mais 2 minutinhos, só para nós fechar o assunto aqui, ó. Então, o suicídio, homicídio, suicídio. E eu gostaria de encerrar falando sobre o aborto. O aborto se encaixa dentro desse 6º mandamento: não matarás.
Por que esse assunto é tão importante nos nossos dias? Porque o governo atual, a ala do governo atual, a esquerda, vamos falar abertamente, a esquerda quer de todo jeito aprovar o aborto no Brasil. E o aborto, irmão, é um tipo de homicídio, e dos mais cruéis. Porque se um cara correr atrás de você com a faca, de repente você escapa, você pode correr dele, pode pegar um pedaço de pau e se defender, pelo menos livrar, ele te dá uma facada. Mas e um bebezinho no ventre de uma mãe? Para onde ele escapa? Para onde ele escapa? É uma covardia, é uma coisa maligna, é uma coisa que traz maldição para a nação, traz maldição para o povo. Irmãos, um dos motivos de Deus permitir que a Babilônia invadisse Israel e levasse o povo cativo foi o fato do povo de Israel praticar a idolatria amonita de pegar os bebezinhos, as crianças, e oferecer a Moloque, matar as crianças em oferenda aos demônios. Um dos motivos de Deus permitir que a Babilônia invadisse Israel foi esse. O profeta Jeremias, ele fala sobre isso claramente. E aqui eu separei um único versículo para nós encerrar. Jeremias capítulo 1, versículo 5, irmão, por favor. Este versículo aqui, irmãos, ele é atualíssimo. Milhares e milhares de abortos estão acontecendo em todo o Brasil e em todo o mundo. Jeremias 1,5 diz assim: antes que eu te formasse no ventre, te conheci, antes que saísse da madre, te santifiquei, e as nações te dei por profeta. Veja que Deus conhece o ser humano já no ventre. Veja que Deus escolhe o ser humano no ventre. Irmão, um bebezinho sendo desenvolvido no ventre, ele já é uma alma, ele já é fruto do olhar de Deus, ele já é alvo do olhar de Deus, da misericórdia, da bondade, do projeto de Deus. Você entendeu? Jesus foi adorado quando ainda estava no ventre. Quando Isabel visitou Maria, Isabel grávida de João Batista, ali é uma coisa maravilhosa, que quando elas se saúdam uma a outra, a Bíblia diz que o próprio João Batista, que ainda estava no ventre de Isabel, saltou de alegria. Por quê? Porque estava diante do Senhor Jesus Cristo, no ventre. Irmão, Jesus foi adorado no ventre. E como uma pessoa tem coragem de tirar a vida de uma criancinha, irmão, no ventre? Os mesmos que protegem animais no ovo de tartaruga, ovo de passarinho, os mesmos que diz que não pode matar uma capivara para comer, querem aprovar a lei do aborto no Brasil. Assassinato. Por favor, irmão. Capivara não tem fiança. Matou, vai para cadeia. Aproveita, irmão, coloca aí para nós encerrarmos. Os irmãos até podem ficar de pé. Jeremias capítulo 2, por favor, irmão. Jeremias capítulo 2, versículo 34. Isso aqui, irmão, isso aqui o Senhor Deus considera. E quem faz isso, irmão, é a nação que faz isso, o povo que faz isso, o castigo vem, irmãos. Jeremias 2,34 está escrito assim: até na orla das suas vestes se achou o sangue da alma dos inocentes, necessitados. Não cavei para o achar, pois se vê em todas as coisas. As meninas, as patricinhas, as bacanas, vivem uma vida de aventura, engravida, depois no dia seguinte, no mês seguinte, ou 12 semanas depois, esses dias queria aprovar aborto, irmão, com 7 meses. Sabia disso? Aí o pessoal meteu pressão, desistiram. A ministra da saúde queria aprovar uma minuta liberando o SUS fazer aborto de 7 meses. 7 meses, irmão, o bebê está formado. Até na orla das suas vestes se achou o sangue da alma dos inocentes.